Vou te convidar a chegar um pouquinho mais para frente. Te ofendo? Nossos jovens vão sair? Ok? Vão subir, né? Então, os jovens, não entendi. Vão. Ok, então, as crianças também, tudo bem? Então, por isso mesmo, quem quiser, gente, vem um pouquinho mais para frente. Vamos ficar em classe. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 1. Olha que beleza. Ó o povo se movimentando. Isso é bom. Olha. Glória a Deus. Aqui só fala quem quer, tá, irmãos? A gente brinca assim, vou te perguntar, isso não existe aqui não, tá? Aqui tem liberdade para contribuir, para falar, só quem quer. Ninguém é obrigado a nada, né, gente? Nunca será por força, nem por violência. Amém? Então se abre aí. Nós estamos com um tema chamado Enraizados. E eu trouxe uma pergunta para a gente meditar nesta manhã, com base no livro dos Salmos, capítulo 1. Te convido a fechar seus olhos nessa hora. Deus amado, Deus eterno, poderoso Senhor das nossas vidas. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor, através do Teu Espírito, já está entre nós. Nos curvamos com total reverência e temor à Tua presença. Porque o Senhor é Deus terrível, temível, digno de ser honrado. Como filhos e filhas amadas aqui nesta manhã, nós te honramos e declaramos nossa total dependência de Ti. Fala conosco mais uma vez, porque a Tua misericórdia é infinita. Obrigado pelo seu cuidado. Grande para conosco o Teu amor que nos trouxe até aqui. Até este dia, o Senhor tem sido conosco. Então, Pai, muito obrigada. Abençoa a nossa classe aqui, que haja edificação para as nossas vidas, a nossa mente esteja cativa ao Teu Espírito Santo nesta hora. Que os pensamentos externos e as preocupações agora não invadam, Senhor, os nossos corações e nossa mente, mas que em tudo sejam conhecidas diante de Ti, Senhor, as nossas necessidades. E a nossa necessidade nessa hora é crescermos mais um pouquinho. Nos aproximarmos mais um pouquinho do Senhor nesta manhã. Essa é a nossa real necessidade. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Glória a Deus. Tem que chorar. Não dá, né, para falar Senhor sem chorar, sabia? Não dá, irmãos, para falar Senhor sem chorar. Então, nós vamos fazer a leitura do livro dos Salmos, capítulo 1. Nós escolhemos o 3, mas eu vou começar do 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Você acredita que a gente pode ser muito feliz? Amém? Você acredita que você pode ser muito feliz? Porque tem gente que acha que não pode ser feliz, não consegue ser feliz. Mas a gente pode ser muito feliz. E o propósito da nossa felicidade está baseado exatamente aqui, né? Não andar, escolher o caminho, né, que a gente precisa andar. Tudo é uma questão de escolha, irmãos. Você escolher com quem anda, escolher com quem para. Olha que legal, que oportunidade linda que Deus nos dá, né? Eu posso escolher com quem eu vou parar.
Eu posso escolher a roda que eu vou me assentar. Eu posso escolher o conselho que eu vou ouvir. Porque diante desses versículos aqui que nós lemos, existe um conselho que vem do ímpio. Olha que interessante, como a Bíblia nos alerta, né? Existe um conselho que vem do ímpio, existe um caminho que está o pecador, que eu vou ter que passar por ele. Eu vou ter que passar por ele. A gente não passa só por pessoas, né, Wilka, que dá a paz do Senhor. E está cheio de Deus para falar contigo, né, pastor? Tão bom quando a gente encontra uma pessoa que está cheia de Deus, pastor. Está cheio de Deus. Então, primeiro que ela encontra, ela, oh, glória, irmão, está cheio de Deus. Tem que abrir a boca e falar alguma coisa. Eu não sei onde eu estava ontem, porque agora eu estou assim, nunca sei onde eu estou. Dentro do shopping aqui. Fui comprar uma lembrancinha para um sobrinho. Dentro da ceia, a primeira palavra de um senhor que passou, eu vi que ele era cristão, cheio de Deus. Primeiro, ele veio louvando um cântico bem baixinho dentro da loja. E depois ele se despediu das pessoas com a saudação que só quem tem Jesus tem. Amém? Então, olha que interessante esse salmo. Não se assentar nas rodas dos escarnecedores, ter um prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar. O quanto a gente tem meditado nessa lei. Essa pessoa que foge disso, que foge das oportunidades de estar com pessoas que não tem nada para acrescentar, uma roda que eu não posso me assentar, um conselho que eu não posso aceitar, porque você ganha muitos conselhos, irmãos, não é só servo. Você não busca só conselho com servos. O ímpio te dá conselho de graça, sem você pedir. Esse homem, essa mulher, é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo o que você fizer prosperará. Olha que coisa maravilhosa. A gente pode ser feliz e a gente pode prosperar. Coloca, por favor, Aninha, o estudo. Passa, por favor. Então, como estão nossas raízes, né? Eu gosto muito de fazer perguntas para mim. E essa foi a primeira pergunta que veio na minha mente. Senhor, como estão minhas raízes? Como estão minhas raízes nessa manhã? Você sabe avaliar como é que está a sua firmeza? E aí? Como estão nossas raízes? Como está minha firmeza? Ou eu estou assim, ó. Ai, meu Deus, eu estou me sentindo tão fraquinha, parece que eu vou tombar, parece que eu vou cair. Depois eu volto nesse, bota o quarto. Eu quero mostrar uma árvore, uma foto, né? Olha. Irmãos, olha aquilo ali, uma coisa tão simples, né? Você está vendo que a raiz dessa árvore é maior do que a gente pode ver? Sabe, irmãos, a nossa vida, o que dá para ver da nossa vida, da minha vida e da sua vida, é só o que está da terra para cima. Só o que está da terra para cima dá para ver, não é verdade, pastora? O que você é, eu não sei, não dá para ver. Mas você precisa ter uma raiz idêntica àquela ali, ou até maior, irmãos. Nós somos aconselhados a termos raízes que se estendem. Olha que coisa mais linda. Nós sabermos quem somos, Sérgio. Não é o que eu faço. Vocês estão vendo o que eu faço nesta manhã. Vocês estão vendo as minhas folhas. Quem sabe você está vendo um fruto. Mas a minha raiz, você não sabe quem eu sou. O que eu tenho com Deus no meu particular, o que eu tenho com Deus lá em casa, o que Jaqueline tem com Deus quando ela está lá na casa dela, quando Tati está na casa dela. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso quando a Nilda está no salão dela. Quem somos nós? No fundo, quem somos nós? É maravilhoso analisar aquilo ali nesta manhã e saber quem somos nós. Estamos enraizados mesmo. Porque estamos vivendo, irmão, você vê o jornal, o vento já está soprando para tudo enquanto é bando. Você não sabe, é desesperado. Não dá nem para assistir todo dia, tá, irmãos? Vou te aconselhar. Não assiste todo dia, não.
o vento está soprando muito forte. Então, nós somos convidados, sabe, irmãos? No tempo da sequidão, aproveita para descer as suas raízes, amém? Para fincar as suas raízes. Volta no 3º, Ana. Então, eu coloquei, você conhece o bambu. Já vi José Ricardo, pastor, pregar sobre o cedro, né? A gente já conhece a estrutura da raiz do cedro, mas eu peguei a do bambu, o crescimento do bambu, né? São hastes enormes que chegam a 25 metros de altura, muito comum no Oriente. Costuma-se dizer que plantar bambu é para quem tem fé e sabe entender propósitos, né? Processos, porque por 5 anos o crescimento do bambu é totalmente subterrâneo. Essa semana eu tive uma experiência, por isso que o Senhor me despertou para essa palavra. Nós temos um sobrinho que fez 3 anos, filho da Eloá, alguns conhecem, né, que Eloá foi criada aqui, casou, mora em Itaguaí. Tem um menininho de 3 anos chamado Thales. Thales fez aniversário. Eu falei, Ricardo, você vai ao comércio? Traz um brinquedo para o Thales. Traz um brinquedo para o Thales. Aí, quando ele saiu, eu me despertei para algo. E disse assim, mas traz um brinquedo para o Thales preparado para uma criança de 3 anos. Leia na caixa, né? O propósito, porque ele só dá conta de algo preparado até 3 anos. Porque se a gente não vigiar, a gente entrega para uma criança que só tem capacidade de receber na mão dela algo preparado para 3 anos, a gente entrega um brinquedo que é preparado para uma criança de 7 anos, de 10 anos, não é verdade? A gente compra um quebra-cabeças, 3 anos vem com 8 a 12 peças. E ele vai ainda olhando ali a imagem para conseguir, com auxílio da mãe, montar um quebra-cabeças de 12 peças, não é verdade? Agora, um menino de 10, 12 anos, você já pode ser mais ousado e colocar na mão dele um quebra-cabeças de 500 a 1.000 peças. Ele vai dar conta daquilo e não vai jogar para o alto. Se a gente tivesse comprado para o Thales, né? Ele comprou um carrinho, mas tivesse comprado um quebra-cabeças de 1.000 peças, e às vezes é isso que acontece. Às vezes a gente acha, né, que aceita Jesus. Eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero que venha na minha mão algo, eu vou fazer, eu quero. E às vezes a gente não dá conta. Então, com Deus é assim, Ele vai colocar, a gente tem muita pressa, sabe? Desse crescimento para cima. Nesta manhã o Senhor nos alerta para isso. As pessoas têm, o ser humano tem pressa. Eu tenho pressa. Eu quero crescer para cima. Eu quero que todos vejam o meu ministério despontar. Eu sei já o que eu quero. Eu sei o que eu quero, mas não estou preparado para aquilo às vezes. E a gente não tem paciência. E a gente abraça algo que depois vai nos prejudicar. Por quê? Porque eu ainda não tenho raiz para suportar o que aquele nível de chamado tem para a minha vida. Então, às vezes, você está aí e fala, poxa, eu estou aqui há 5 anos, ainda não sou um diácono, não sou uma diaconisa. Irmãos, esperem Deus, amém? Ninguém está escondido dos olhos de Deus. Deus te vê nesta manhã. Fala para o teu irmão, Deus te vê nesta manhã. Deus te vê nesta manhã. Deus te sonda nesta manhã. Deus te conhece profundamente nesta manhã. Em Deus não há engano. Em Deus não há injustiça. Deus não está perdido. Amém? Vamos crescer. Vamos nos aprofundar. Para você ser um sucesso, uma vida inteira. Sabe o que é sucesso na vida de um crente? É nunca se desviar. É nunca largar Jesus. Isso é sucesso, irmãos. Vida cristã de sucesso. É uma vida na presença do Senhor. É conseguir ser a mesma pessoa uma vida inteira. Daí para mais, para melhor.
Então, 5 anos, você não vê o bambu? Aonde está o bambu? O bambu não existe? Existe? Ele está crescendo. Para onde? Para baixo. E aí, igreja? Você está crescendo para onde? Para baixo. Amém, pastora? Pastor Delci está crescendo para onde? Para baixo. E depois? Depois a gente cresce um pouquinho para cima. Amém? A gente cresce um pouquinho para cima. Seu crescimento acontece onde ninguém vê. Ninguém está vendo ali. Ninguém sabe. Você fala com Deus todo dia, né, Elaine? Que você chora. Que você se entrega lavando uma louça, lavando uma roupa. Dirigindo o caminhão, né, pastor? O que você fala com Deus, pastor? Glória a Deus, né, irmãos? Fiquei feliz, né? A gente tem um primo que conheceu o pastor Richardson e veio falar conosco. Conheci um pastor lá de vocês. Olha que legal. Ele me chamou. Eu falei, eu chamo também, seu cara de pau. Se tu for lá por causa do pastor Richardson, vai se ver comigo. Que legal, né, pastor? Que legal. Pastor Richardson não tem tempo a perder. Prega e convida. Pregar é com ele mesmo. Prega e convida, né? Ele vai vir aqui. Amém? Ele vai vir aqui. Está precisando muito entrar por aquelas portas. Ele vai vir aqui. Então, irmãos, não tenha pressa, sabe, de mostrar suas folhagens. Eu sei que serão bonitas e viçosas, porque estamos plantados junto a ribeiros de água. Amém? Você vai esperar. Tem inteligência para esperar. Por 5 anos, uma massiva e fibrosa raiz está sendo construída debaixo da terra para sustentar toda aquela grandeza que vem depois. Amém? Glória a Deus. Cheguei aqui em 96, irmãos. 96. Nem queria vir para cá. A igrejinha pequenininha, com 5 bancos do lado, né? Fui bem recebida, foi uma alegria. Né? Pronto, depois fui ao diaconato com muita alegria, cortava um pão com tanta reverência, irmãos. Irmãos, cortava aquele pão. Vocês nem imaginam como eu tocava no pão. Que responsabilidade é o diaconato. Botando vinho no cálice, que responsabilidade espiritual. Não pode ser pouco isso. Já é grandeza demais, amém? Já é grandeza demais. Foi evangelista, meu Deus. É muita profundidade que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Mas são 30 anos, 29 anos, amém? 29 anos. Cresci muito para baixo, irmãos. Aprendi muito de Deus. Esse meu jeito de menos é mais. Calma, calma. É muito maravilhoso saber o que Deus tem para a gente e saber esperar. Passa, minha luzinha. Passa, que a gente já viu. A raiz é a parte mais importante e possui 2 funções. Então, a gente às vezes acha que porque está vendo a árvore é a parte mais importante, a gente está vendo o mais importante. Não. O mais importante é aquilo que você não está vendo. Amém? Aqui, ó, como o marido fala com a esposa dentro de casa, isso é a coisa mais importante. Como ele fala aqui, é fácil. Tem gente querendo morar na igreja. Não é verdade? Tem gente querendo morar aqui. Tem mulher querendo morar aqui, que aqui o marido chama de amor. Um dia desse, aqui eu chamo pastor José Ricardo, pastor Ricardo, né? Mas lá em casa chama amorzinho, amor. Um dia desse lá dentro de casa, eu falei assim, Ricardo, ele mata, por que você me chamou de Ricardo? Parecia que tinha algo de errado, né? Quem somos nós, hein? Então, a primeira função é trazer sustentação. Olha que coisa maravilhosa. A nossa vida é sustentada de pé, porque você tem raiz. Se você não tiver raiz, o primeiro vento te joga longe.
O primeiro vento te joga longe se você não tiver raiz. Eu estava vendo uma parábola que o rapaz conta, né? Que ele olhava o vizinho plantando. O vizinho começou a plantar umas árvores. E ele ficou olhando o vizinho plantar aquelas árvores. Ele falou, o homem não sabe plantar árvore, não. Ele nem molha. Ele nem molha. E está plantando árvore. Todo dia está plantando uma árvore. Todo dia muito grande, assim. E ele nem molha. E ele olhava da janela. E um dia ele se aproximou do homem e falou assim, eu observo, o senhor tem plantado árvores? Tenho. Mas o senhor não molha. Ele falou, não molho. Vou te explicar. É porque se eu molhar, eu estou dando água para elas precisam se fortalecer, elas mesmo buscam água. Se eu não der água com a planta plantada no chão, ela desce, finca raízes para baixo e ela busca água. E elas vão ser plantas muito fortes, árvores muito fortes. E ele foi embora, mudou para outro lugar, para outro país, e muito tempo depois ele volta, vê aquelas árvores frondosas gigantes, enormes. E ele ficou admirado com aquilo. E veio, no mesmo tempo, uma grande tempestade. Todas as árvores ao redor caíram e aquelas árvores permaneceram de pé. Sabe, irmãos, é a raiz que dá a sustentação. Amém? Eu sei que você já passou por muita coisa. Se você já passou por muita coisa e está aqui, agradeça a Deus que tem te dado raiz. Amém? Você sabia que tem gente que sai da igreja porque é corrigido por um diácono na porta? Eu já vi gente sair da igreja porque recebeu uma correção na porta de um diácono. Porque segurou o filho de uma pessoa que foi saindo, a criança foi saindo, o diácono segurou, a mãe não gostou. Sai da igreja. Isso é grave, não é, irmãos? É grave, irmãos. É grave. E se a gente não vigiar, a gente faz igual. Nós somos de um tempo aqui que o diácono da porta era o Teixeira, né, Marina? E as minhas filhas falavam assim, vai, Marcela, ao banheiro? Vai, Bia. Vou nada, mãe, o Teixeira está na porta. Vou não, mãe, não posso sair, vou segurar. Vou segurar, mãe, porque o Teixeira está na porta. Me leva, mãe, me leva. E ele era muito amoroso, ele abraçava as meninas, mas na hora que ele estava na porta, ele era o diácono Teixeira. E ele sabia se a criança estava precisando mesmo ou ia desfilar lá fora, né? Só olhava. Então, irmão, já pensou? Que beleza de diácono! Né? Maravilhoso. Honrado a memória dele até hoje por conta disso. Do zelo da casa do Senhor, né? Aqui a gente não tem muito problema com as nossas crianças, não, né? Elas são ótimas. Então, essa árvore traz essa sustentação, essa raiz. Gostaria de ler em Romanos 11, 18. Gostaria que você, assim, decorasse esse versículo, sabe? Quando você se sentir enfraquecido, sabe aquele dia que você fica com raiva do irmão? Fala, hoje eu não vou na igreja, não. O Nildo parece que ontem, quinta-feira, não me olhou direito, hoje eu não vou. Lembra desse versículo? Romanos 11, 18. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Amém? Folha não sustenta a raiz, não, irmãos. Folha não sustenta a árvore de pé, não, irmãos. A raiz sustenta o ramo. Amém? É a raiz que sustenta o ramo. Então, o que Paulo está dizendo ali? Exatamente isso. É a raiz que sustenta sua vida. É o seu secreto com Deus que sustenta a sua vida. É a sua busca na palavra que sustenta a sua vida. É a oração que você faz. Ah, pastora, nem orar eu sei direito, falo tão pouco, me enrolo toda. Ora enrolada. Fala, Senhor, não sei nem falar. Sei nem me expressar, mas escuta o que eu quero dizer nesta manhã. Amém?
Escuta o que eu quero dizer, Senhor, nessa tarde, nessa noite, pelas madrugadas. Muito maravilhosa a intimidade com Deus, querido. Busque. Os jovens estão carregando assim uma blusa escrito intimidade. Que eles possam usar o ano todo para a gente ler essa palavra o ano todo, no peito da nossa juventude. Intimidade, intimidade. Cheguei, o Gabriel estava ali, eu, pá, intimidade. Que coisa boa é a intimidade com Deus. Você vê Deus falar como eu pedi para comprar um brinquedo, né? Ouvir Deus falar o tempo todo, irmãos. É maravilhoso, um Deus que fala o tempo todo. Está lá o problemão da guerra, e Deus está falando aqui contigo num lugar chamado Seropédica. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus. Então, Atos 12, 1 a 8. Vamos ver esse sufoco que esse pessoal passou aí. Quando a tempestade chega... Oi? Ah, que bom. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos contra alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Caíram das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passar a primeira e a segunda guarda, chegar à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e deu tudo, e de tudo que o povo dos judeus esperava. O 12. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Volta o primeiro versículo que a gente leu, 12, 1. Quero fazer... Não, onde eu comecei a ler foi 12, 4. 12, 1. Atos 12, 1. Não, mas é Atos 12. Isso. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para fazer o quê, irmãos? Maltratar. O povo da igreja estendeu as mãos a Herodes, pegou os crentes da igreja para maltratar. Crente pode ser maltratado, então? Pode. Por quem? Pelo homem? Pode. Pode. Para os maltratar. Você pode ser maltratado? Pode. Não posso ser maltratado, sou crente. Não, não gostei e fui maltratado. Você pode ser maltratado. O 2. Matou a espada quem? Tiago, irmão de João. Uns foram só maltratados. Tiago foi morto. Tipo assim, pega Tiago. Pega um queridinho aí, maltrata. Pega a queridinha ali e mata. Quero ver a igreja ficar de pé. Amém, irmãos? Isso quer dizer que Tiago não tinha raiz? E os irmãos que foram maltratados não tinham raiz? Tinha raiz. Pode acontecer isso? Pode. Pedro na prisão dormiu. Por que Pedro na prisão dormiu? Também porque tinha raiz. Todo mundo tinha raiz.
Pedro dormiu, guardado por 16 soldados. Um do lado, outro do outro. Foi dormir, o soldado tinha ficado do lado, ele estava algemado, irmãos. Tinham tanto medo de Pedro que teve que dormir algemado. Quando o anjo chegou, ele dormia tão profundamente que teve que ser tocado. Tipo, Pedro, 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 acorda, Pedro, acorda, Pedro, acorda. E ele ficou atordoado, irmão Sérgio. Ele estava dormindo tão profundamente, que estava cansado, irmãos. Tem hora que o cansaço nos bate, amém? Irmã Jurema, amém? Tem hora que você se sente cansada? Tem hora que o cansaço nos bate de várias maneiras. Nosso físico. Ando tão cansado ultimamente. Cansaço físico, mental. Cansaço bate, irmãos. Ele foi acordado dessa forma. Lá na rua, que ele falou, meu Deus, eu estou aqui fora mesmo. É verdade, não era uma visão, não. O anjo foi lá e me tirou. Passou com ele, irmãos. E a igreja, olha que coisa mais linda. Onde estava a igreja depois de passar por tudo isso? Na casa de Maria, orando. Vamos para a casa da irmã Maria. Vamos fazer uma oração lá. Vamos orar por Pedro, irmãos. Vamos orar pela igreja. Vamos orar. Amém? Irmãos, isso é ter raiz. O vento, a tempestade, isso é passar pela tempestade. Irmãos, o que é isso aqui que a igreja passou? E se reunir para orar. Uma tempestade muito forte, algo assolador, irmãos, atingiu a igreja. Que coisa tremenda, perdeu um irmão da igreja, a espada, irmãos. Isso não é historinha, irmãos, isso é real, é a nossa história. É a história da nossa igreja, irmãos. E a igreja está de pé, porque tinha raiz. Senão eles não estariam orando na casa da irmã Maria, porque estavam correndo risco fazendo essa oração aqui. É o sobrenatural. Sim. Sim. Então, quando eles estão, isso que é a fé. Aí, pastor. A fé é como se fosse uma porta que a gente abre no mundo Verdade. espiritual. E a oração é a força de arrasto, que arrasta aquilo que está no sobrenatural para o natural. Não é isso? Tudo que a gente não vê, que são as raízes, é o sobrenatural. Amém. Tudo que a gente vê é o natural. É verdade. Então, é trazer a existência através da oração, que não tem limite. Sim. Nas horas, né? Eles estão de madrugada. Sim. Não estavam vendo nada. Sim. Pedro continuava preso. Sim. Mas mesmo eles sem ver, Deus no sobrenatural estava fazendo Fazendo. toda uma questão para que acontecesse. Com certeza, irmãos. Eu sou muito de ação, né? Eu falo mansinho assim, mas eu sou uma pessoa de ação, né? De agir. E teve um dia que Deus me deu uma instrução. Um dia que eu fiquei abismada, eu teria saído correndo, a ordem do Senhor foi ficar. Eu falei, Ricardo, vai você que eu vou ficar aqui em casa em oração. Amém? Olha que importante, né, irmãos? Porque eu sabia que através de eu estar dentro de casa em oração, com boca no pó, com cara no chão, Deus daria uma ordem a respeito daquela situação que aos nossos olhos estava uma situação gravíssima, irmãos, gravíssima. Então é maravilhoso, né? Quem vai continuar dando o mesmo? Ali, fica calma, aluno. Pode falar. Graça e paz. O que o pastor Richard está falando na igreja em oração, a evidência está no versículo 7. Que Sim. quando o anjo despertou, as algemas caíram automaticamente das suas mãos. Sim, verdade. Ou seja, nós estamos orando, não estamos vendo milagre, mas Deus está agindo. Com certeza. Deus responde, irmãos, amém? Eu sei que nossas experiências, eu não sei quantas experiências você já teve, mas guarde as suas experiências, Neiva. Irmãos, não se esqueça. Sabe essas experienciazinhas do brinquedinho, do negocinho? Eu vou guardando, meu Deus, eu vou guardando as experiências que Deus me dá, irmãos. E a palavra. Então, eu retenho as minhas experiências, sabe? Você começar a ver Deus em tudo. Eu te convido a ver Deus em tudo, irmãos. Amém? Passe a observar
E depois você fala, meu Deus, Deus fez, porque senão a gente começa a ver como o mundo vê. O mundo ganha um grande livramento. Ontem ainda fui contando para Ricardo, a gente foi ali comprar esse presentinho que eu falei, e Ricardo dirigindo, e eu meditando e conversando com ele, falei, Ricardo, eu sei que já contei isso para ele, que se contei de novo. Eu indo trabalhar em Itaguaí em oração, ao volante em oração. Aí entrou uma oração e eu fui orando. De repente, o carro à minha frente parou e estava escrito assim, continue em oração. Como é que é isso, irmão? Você já viu isso colocado em algum carro? Eu nunca tinha visto. Como é que é isso, irmãos? Você está em oração e, de repente, o carro na sua frente continua em oração. Eu nunca vi esse adesivo. Aí eu me assustei. Aí eu pensei, vou continuar, hein? Porque Deus está falando. Amém? Deus estava falando. De repente, quando eu entrei no centro de Itaguaí, escutei aquela barulhada atrás de mim. O carro pegou o carro atrás de mim com força, acabou. O impacto foi tão grande que eu pensei que tivesse sido atingida também, eu tive que parar. Parei e desci. Quando olhei atrás do meu carro, irmãos, é como a distância de uma folha de ofício. Aqui, um fio desse tamanho para atingir meu carro. Irmãos, não acreditei, não atingiu meu carro não, irmãos. Ficou aquela confusão de carro batido ali no centro de Itaguaí. Eu estava trabalhando, eu entrei, eu fui-me embora. Amém? Eu não tinha nada a ver com aquilo. Eu acho que eles foram cobertos por um grande livramento, porque tinha alguém orando. Poderia ser pior até para eles, irmãos, mas tinha alguém orando. Tinha alguém orando. Então, querido, você está orando? Quem tem orado aqui? Continue. Continue orando. Continue orando. É maravilhoso quando a gente entende a mensagem. Tem entendido a mensagem? Tem alguém aqui que não tem entendido a mensagem? Deus está falando e não entende a mensagem. Tem uma porcentagem aí que entende a mensagem. Sempre tem alguém que não entende a mensagem e sofre a pena, né? Vamos dar continuidade. Vamos a Jeremias 17:7, né? Porque é ele quem vai te sustentar. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vamos até o 9. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ok, tá bom até lá. Irmãos, você estender as suas raízes. Olha que versículo interessante. A Bíblia nos convidando a estendermos as raízes. Estenda as suas raízes para o ribeiro, porque a sequidão virá. Amém? A sequidão virá. O dia difícil virá. O dia difícil, igreja, não vem só para o ímpio. O dia difícil, a gente fica achando que vem para aquele que não tem Jesus. Mas o dia difícil vem para a gente também. Não é verdade, Wilka? Nós estamos isentos? Estamos, irmãos? Isentos? Não. A raiz também possui uma outra função. Então, a primeira função da raiz é sustentação. Amém? Sustenta a nossa vida. E a próxima função é alimentar-nos. A raiz, a sua raiz, ela que vai te alimentar. Ela é responsável por absorver água, para você não ficar desnutrido. Os nutrientes, eles chegam à árvore através da raiz. Então,
Quando nós buscamos a Deus, nós estamos sendo alimentados, nutridos. A água chega através da raiz, os nutrientes chegam e é distribuído para toda a árvore. Você não fica numa área, ele só envia água e nutriente para um galho. Ele alimenta toda a árvore. Então, todas as áreas da sua vida são alcançadas. Seu ministério, sua família, discernimento, seu casamento, seu relacionamento com as pessoas, tudo isso é alimentado. Então, você vai percebendo que quanto você já mudou. Irmãos, eu tiro por mim quanto eu já mudei. Quanto eu mudei, irmãos? Já contei aqui para vocês, né? Carlos podia falar um pouquinho, mas não é verdade? A gente vai criando maturidade. Uma árvore despreparada não dá frutos. Olha, irmãos, é muito sério isso. Uma árvore despreparada não dá fruto. Não dá fruto. A gente tem lá na nossa rua o IP, né? O IP da esquina, o IP famoso. Tem gente que vê da estrada, entra, tira foto. Eu estou observando que tem um perto também, não deu fruto ainda. Está se preparando para dar fruto. Eu estou de olho nele, que eu falei que vai ficar bonito, hein? Quando ficarem os dois dando fruto. Está se preparando, irmãos. Então, a gente precisa se preparar. Os discípulos de Jesus enfrentaram momentos de desconforto para poderem experimentar crescimento. Não é fácil crescer. Quanto você passa por tempestade, por momento difícil, antes de crescer. Não importa a tempestade, ele está presente. Então, vamos ler Mateus 8, 24 a 26. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Vamos até... E os seus discípulos aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém? Coisa linda, né, irmãos? Coisa linda é quando a gente se prepara. Agora, eu te faço uma pergunta. Na nossa vida pode se levantar uma grande tempestade, Vaninha? Você pode passar por algo que você nunca imaginou passar? Sabe, irmãos, às vezes chega um diagnóstico, né? Mexe com a família toda, abala a estrutura, é tão ruim. Quando você sabe que fugiu da sua mão. Fugiu, irmãos. E aí entra o que exatamente eles foram cobrados por Jesus. É a fé. Olha, eles ficaram tão em desespero, naquele momento terrível ali, ó. Como os seguidores de Jesus, precisamos entender que estamos em construção, esse papel é dele, ele sustenta o que constrói. Vamos descansar em meio à tempestade. Ele cobrou fé. Ele cobrou fé. Que fé é essa, hein? A gente pode, aos nossos olhos, sermos derrotados diante de uma tempestade. Aos nossos olhos. Porque vem um diagnóstico ruim e a pessoa morre. Aí você acha que foi derrotado. Mas não, irmãos. Não somos derrotados. Se você tem fé, você entende tudo. Amém? Você começa a ver Deus em tudo, irmãos. Em tudo, em tudo, em tudo. Você vê Deus em tudo, irmãos. Vocês sabem que eu enterrei 4 primos num dia só. O carro explodiu, irmãos. O irmão da minha mãe. 4 perdas dentro da casa, irmãos. Perdeu a filha, perdeu as netas, perdeu o genro. Um netinho de 1 ano não morreu porque estava com eles. Veio de Brasília para São José, eles vieram de avião, minha prima veio de carro, o carro explodiu. E eu vi aquilo ali assim. Sabe, irmãos, até nisso eu vi Deus. Falei, meu Deus, minha prima não conhecia Jesus, casou com esse homem desviado. Quando ele casou com ela,
ele voltou para Jesus. Se batizaram. Ela se batizou, as meninas se batizaram, uma de 11 e uma de 13. Quando eu cheguei no enterro, a minha tia me contando, eu olhando as fotos, porque caixão fechado, irmãos. E a gente tem que prosseguir, né? Tem que ter muita fé, sabe, irmãos? Porque senão você se afasta de Jesus. Porque você fala, não, por que Deus fez isso na nossa casa? Por que Deus fez isso comigo? Você vem se questionando, sabe? Por que Deus fez isso? Irmãos, coisa linda é ter raiz, amém? Viu? Uma coisa linda é ter raiz. Coisa linda é ter raiz em Jesus. Precisamos dessa raiz. Pode passar. Já passou? O processo de ter raiz profunda envolve nossas fraquezas. Irmãos, tem hora que você se acha nada. Envolve nossas fraquezas, sim. E essa fraqueza não quer dizer que eu não estou criando raiz. Eu estou criando raiz, mas tem dia que a gente não está bem. Então, envolve nossas fraquezas. Quais são as áreas que você se sente mais incapaz de vencer? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amém? A prova está nos fazendo crescer, irmãos. Se você segurar a onda, se você aguentar o rojão, você cresceu. Amém? Tem um hino bonito, né? Aquele dia, sabe, Vandinha, que você precisa perdoar? Você cresceu. Não é verdade? Sua raiz cresceu. Aquele dia que você tem que ceder alguma coisa que aos seus olhos você faria de outro jeito, você cresceu. Então, a gente precisa crescer, irmãos. A lei do Senhor é perfeita. Olha só, irmãos. Decida viver na palavra e não nas emoções. Nós tivemos uma experiência de uma irmã passar mal no culto e a gente levar ao posto. E o médico disse, é emoção. Hã? Excesso de emoção. Ela estava onde? No culto. Então, isso é excesso de emoção. Eu falei, bora para casa, irmã. É só excesso de emoção. O que faz a emoção, né, irmãos? Não era excesso de unção, não. Queria escutar que era excesso de unção, mas era excesso de emoção. Então, decida viver na palavra e não nas emoções, porque, às vezes, você vê pessoas muito emocionadas na vida inteira. Parece que é um grande fervor, parece que é crente de verdade, mas é só emoção, não é verdade? É só emoção. Toca para você ver. Prensa um pouquinho para ver o que sai. Tem que passar pela prensa, irmãos. A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Olha, irmãos, inexperiente. Inexperiente se tornando o quê? Sábios. Por quê? Está apegada à lei do Senhor. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Por elas, o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecê-los. Você gosta de ser advertido? Que cara que você faz quando você é advertido, Tiago? Que cara que a gente faz quando nós somos advertidos? Quem gosta aqui de ser advertido? Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Quem gosta dos preceitos do Senhor? Quem gosta das doutrinas do Senhor? Preceitos são regras. Irmãos, nosso Deus é Deus de muita regra. Tem regra. Eu não gosto de regra. Não gosto de ser advertido. É um crente que sofre muito, irmãos. Um crente que não gosta de regra. Não gosta de seguir princípios, doutrinas, mandamentos e leis. Sofre muito. Se debate muito, né? Já viu o filho que dentro de casa não quer seguir a regra da casa? Sofre todo mundo, né? Sofre ele, sofre os pais, mas deve ser mais difícil até para ele.
Testemunhos, depoimentos, declarações, provas, evidências, testemunhos, ação de Deus. Coisa linda, irmãos. Olha que coisa mais linda. Cadê o versículo que estava ali? Obrigada. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Olha, irmãos, tira não, Ana. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Você confia na ação de Deus? Quando Deus age, você confia no que Ele está fazendo? Então, é isso que quer dizer esse versículo. Eu confio no agir de Deus, nos testemunhos de Deus, é isso, ó. Eu confio nos testemunhos de Deus. Mesmo sendo inexperiente, eu me torno sábio. Amém? Eu cresço em sabedoria, porque eu escolhi confiar no que Deus está fazendo. Não estou entendendo nada, Wilka. Tiago, não estou entendendo nada. Já viu aquele tempo que você não entende nada? As coisas estão acontecendo, Solange? Não está entendendo nada? Eu escolhi confiar no agir de Deus, amém? Porque os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Guarde o Salmo 19. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Eu escolhi confiar naquilo que Deus está fazendo, irmãos. E eu me torno sábio. Traz luz aos meus olhos. Olha, eu estou cega, eu não estou enxergando nada. Se eu escolho confiar, vem luz aos meus olhos. Aí eu começo a ver muita coisa. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Interessante como termina o versículo. Por elas, o teu servo é advertido. O que vem como advertência para a nossa vida? O mandamento que está nos corrigindo, os princípios, né, as regras, o agir de Deus está nos corrigindo. A correção está aí, porque não existe pai que ama que não corrige. Não existe um pai. Não, eu gosto de deixar meu filho bem à vontade. É mentira. Ou você tem preguiça ou não ama. Que pai que vê o filho dar um passo errado que não vai chamar e filho recua? Vem cá. Não é verdade, irmãos? Você acha que é fácil para um pai corrigir? Botar um filho bicudo? Não, mas tem hora que você tem que deixar seu filho bem bicudo e ir para o quarto. Deixa ele ir para o quarto, irmão, chorar. Tira o celular dele. Começa eu. Mas eu tenho que falar. Tira o celular. Não deixe ir na festa. Irmãos, passei por tudo isso, estou viva. Estou aqui florescendo, amém? Florida! Agradecido, honra a memória dos meus pais, porque tinha casamento que nem na igreja eu podia ir, porque não tinha companhia para me levar, porque eu era uma menina que tinha que ser levada e trazida. Cuide da sua casa, amém? Cuide da sua família. Advirta. Verdade. Então, quando a gente está entendendo, é melhor a gente parar com o Senhor, é isso mesmo. Quero entender nada. Porque Jeremias, o texto que a senhora leu, o versículo depois de Jeremias, vai falar, enganoso é o coração. É o coração. E às vezes a gente começa a pensar quem está entendendo e não está entendendo nada. E a gente está correndo o risco de acabar sendo enganado por nós mesmos. Verdade. Então é melhor a gente confiar, é o melhor caminho. Olha que interessante, termina esse salmo. A grande recompensa em obedecê-los. Não termina dizendo exatamente o que o pastor falou agora. A grande recompensa em entendê-los, Deise. É isso que está escrito? A grande recompensa em entendê-los? Não, não tente entender. Só obedece. Amém? Não existe crente obediente sem crescimento, sem um final de vida feliz. Não existe, irmãos. Mesmo que você ou eu morra num acidente de carro. Quando eu era jovem, nós perdemos o grupo. Um grupo que eu amava. Estavam indo cantar numa igreja e morreram, irmãos.
Eu fiquei tanto tempo sem tentar entender aquilo, sabe? Tanto tempo. Lembra a rua do Jairinho? Morreu no acidente de carro. Gente, eu fiquei muito tempo sem entender. Mas, irmãos, a gente não foi chamado para entender. Amém? Quem está entendendo aqui? Peguei vocês, hein? A gente está entendendo a palavra, né? Não tente entender Deus. Entenda a mensagem. E essa a gente é convidada a entender, tá? Agora, mandamento, preceitos, regras, princípios, doutrinas, nós somos chamados a obedecer. Porque a grande recompensa. Amém? Então, um dia que você quer fazer birra com Deus, tu fala, Senhor, me inclino diante do Senhor no Salmo 19. Eu escolho obedecer porque é a grande recompensa. Pode passar, meu amor. Sei nem onde eu estou. Vou para cá agora. O que a Bíblia fala sobre raízes profundas? Assim como a árvore só se mantém de pé se tiver suas raízes profundas, nossas vidas precisam estar alicerçadas na palavra de Deus. É ela que dá força para enfrentarmos as aflições que Jesus nos advertiu em João 16:33, que diz o quê? Fala aí, irmão. João 16:33. No mundo, mas tende? Amém. E nos permite crescermos espiritualmente em meio aos desafios. Então, enfrentamos aflições e crescemos em meio aos desafios. Preciso crescer, o desafio vem para nos fazer crescer. Colossenses 2, 6 e 7, Aninha. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Deixa aí. Olha só, irmãos. Enraizados. Arraigados quer dizer enraizados e edificados e confirmados na fé, como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Olha como a gente pode crescer e agradecer por tudo. Esse aprendizado, no versículo 6, diz que a gente aprende com Jesus. Olha o que a gente pode aprender com Jesus nessa manhã. Ser enraizado. É o próprio Jesus que está dizendo, enraizados e edificados. Olha o edifício aí, a proposta do edifício, da edificação, da construção, confirmado através da fé. Eu preciso crer. Amém? Pode voltar. Jó 14:7, você conhece bem, né? Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Nós cortamos uma mangueira gigantesca, centenária, porque estava trazendo prejuízos e preocupação. Ela está nascendo. Eu falei, meu Deus, como é que é isso? Sabe por quê, né? A raiz ficou, né, irmãos? A raiz ficou. Olha que coisa mais linda. Ainda que você se sinta, ai, parece que eu estou cortado, né? Parece que me podaram, parece que eu estou arruinado. Dá tempo ao tempo, irmãos, amém? Ainda você vai crescer. Nasce de novo, nasce das cinzas, ressurge com renovos, com folhas novas. E agora eu quero abrir aí em Jonas 4, 5 e 7. Eu vou a esse livro. Jonas 4. Não, eu quero abrir aqui na minha, porque eu trouxe a minha. Sabe Jonas, irmão? Você conhece esse profeta? Você conhece? Ele foi chamado para ir para onde? Nínive. E ele fugiu para onde? Para Tarsos. E depois ele foi caído dentro de um grande peixe.
Mas ele ficou dentro do peixe? Não, ficou não, irmãos. Ele saiu do peixe, ele fez dentro do peixe o quê? Uma oração. Ficou desesperado. Ele comparou o ventre daquele grande peixe como um inferno. Pediu socorro, né? Jonas 4, versículos 5 e 6. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou com extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho ao dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. A árvore que protegeu Jonas cresceu do dia para a noite. E aí, irmãos? Ela estendeu folhas. Olha o que diz o versículo, né? A árvore estendeu folhas. Folhas tão grandes por cima da cabaninha que ele tinha feito para trazer conforto a Jonas. Mas essa árvore não tinha o quê? Raiz. A árvore não tinha sustentação. A árvore durou muito pouco. Olha a importância da raiz na nossa vida, irmãos. Se a gente não cuidar, a gente vira árvore frondosa, com folhas que se estendem. Mas se a gente não tiver raiz, a gente morre. Morre muito rápido, irmãos. E às vezes se pergunta por uma pessoa, daqui a pouco não sabe mais aonde está aquela pessoa. Onde está congregando fulano? Onde está? A pessoa está no vento. Virou assim, ó, uma folha que está por aí solta. É muito sério, irmãos. É muito sério quando a gente entende que nós somos árvores. Nós somos comparadas a árvores. Hoje eu acordei com aquela parábola de Jotão na minha mente, né? Não sei porquê. Nem coloquei ela no estudo, mas falou tão forte ao meu coração, irmãos, a parábola de Jotão. Jotão, filho de Gideão. Ele fala, né? Que a floresta precisava de um rei. E a oliveira foi convidada. Sabe, irmãos, oliveira tem raiz. Mas mesmo tendo raiz, se a gente não quiser, a gente não aceita o convite, sabia? A gente não se envolve, a gente... Ela, não, eu estou muito ocupada com muitas coisas, né? Eu tenho outras coisas a fazer, eu produzo gordura, eu sou uma pessoa muito importante. Eu produzo azeite, que atende aos reis, atende o povo. Depois ele convidou a videira, as árvores convidaram a videira. A videira, não, estou muito ocupada. Eu produzo uva, eu produzo suco. E aí vai-se, né? Vai-se convidando a figueira. Ah, meu doce é tão bom, estou muito ocupada, né? Aí quem aceitou, irmãos? Quem aceitou? O espinheiro. O espinheiro aceitou. Ele estava alertando, sabe, irmãos? Às vezes as nossas escolhas, né? A gente escolhe não aceitar, a gente escolhe não fazer, a gente escolhe não se envolver. Ser árvore frondosa e com raiz e plena, às vezes precisa se apresentar. Precisa se apresentar, senão o espinheiro se apresenta. Aí você fala assim, meu Deus, aquela pessoa lá, está lá? É o que tinha. É o que se apresentou, irmãos. E o espinheiro se apresentou e prometeu proteção. Sabe quem era o espinheiro? Era Abimeleque. Filho de Gideão também. Só Jotão sobreviveu. Ele, para reinar, matou 70 irmãos, irmão. 70 irmãos dele. Para ele reinar. Então, a gente, às vezes, faz escolhas, né? A gente faz escolhas. Se apresente hoje ao Senhor, amém? Se envolva. A importância de termos raízes. Lembra também da parábola do semeador?
Mateus 13:5, parte dela, a semente, né, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Então, irmãos, nesta manhã aqui, nós estamos sendo convidados a termos raízes. Amém? A termos raízes. Eu quero concluir com Romanos 8. É uma manhã de despertamento para a nossa vida. É uma manhã de atenção ao nosso chamado, ao nosso ministério, ao seu lar, à sua casa, à sua família, em geral, irmãos. Romanos 8 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí no versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O 37 ao 39. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Nada pode separar quem tem raiz. Nada pode. Nem morte, nem a vida. Porque se a gente não vigiar, a vida também nos separa do amor, tá? Tenta nos separar, porque a vida é boa, né? Anjos, principados, potestades, levantes do inferno contra a sua vida, não pode te derrubar. Nem o presente, nem o porvir, nem o que você está vivendo agora, nem o seu futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Saiba que desenvolver raízes vai tirá-lo da zona de conforto, mas as raízes lhe darão alimento em momentos difíceis, farão com que você permaneça e dê frutos. Como estão suas raízes? Sabe, irmãos, então vale a pena, nesta manhã gloriosa, nós nos avaliarmos. Como estão nossas raízes? Podemos pensar em pessoas que foram exemplo para a gente, irmãos. José, Moisés, Abraão. Tantas pessoas passaram por... Servos do Senhor passaram, porque não passaremos. Então, nesta manhã, que seja uma manhã de reflexão. Como estão nossas raízes? Vamos nos pôr de pé? Vou chamar a Nildo para a gente encerrar. Rosana, fazendo um louvor, um momento de gratidão ao Senhor por ele, cuidado de Deus. Você se sente cuidado por Deus? Amém, Vandinha? Provisão plena, né? É muita provisão, né, irmãos? Esse Pai é zeloso, não é? Esse Pai é maravilhoso, esse Pai é cuidadoso. Esse Pai não nos abandona. Ele é fiel, Ele é justo. Glória a Deus. Temos prazer na sua lei. Glória a Deus. Vamos entoar ao Senhor. Os tocadores não apareceram ainda? A gente sabe cantar. Não tem problema não. Os instrumentos estão aqui? Amém? Cadê os instrumentos aí? Cadê os instrumentos? Amém. A esperança,
ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança para você, ao cheiro das águas. Vamos brotar, irmãos, amém? Como planta nova, florescerão, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, e viverá ao cheiro das águas. Aleluia, plantados junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e na estação própria floresce. Não cessarão os seus frutos e viverá. Coloque a mão sobre o seu coração. Amado Deus, muito obrigada por tua bondade e amor, por tua bondade e misericórdia que nos alcança cada manhã, pelo renovo que nos alcança cada manhã. Tem dia, Pai, que nós estamos tão fraquinhos, tão indispostos. Ah, Deus, tem dia que somos tão imaturos. Mas, Senhor, investe nas nossas raízes. Nos ajuda, Senhor, a buscar água e alimento nas profundezas da Tua palavra e retê-las em nosso coração para que possamos frutificar. Que possamos frutificar a ponto de alimentar muitos, Senhor. Desperta-nos a cada dia, guarda a nossa casa, a nossa família. Guarda os nossos pensamentos e guarda o nosso coração. Desvia todo o mal, Senhor, da nossa vida e nos protege, Pai. Fica conosco, nos dê um restante de dia abençoado. Glorifica tão somente o Teu nome. Em todo o tempo seja alva as nossas vestes. Nunca venha faltar o Teu óleo sobre a nossa cabeça, para que a alegria do Senhor seja plena em nossas vidas, que nós possamos observar as Tuas leis e nela termos muito prazer. Fica conosco, fica com o Seu povo, fica com a Sua igreja, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, 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 querido. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Glória a Deus.